Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, o projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 146. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Sentience, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1º Reis, capítulo 4, também 2º Crônicas, capítulo 6, além do Salmo 64, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1º Reis, capítulo 4. O rei Salomão reinava sobre todo Israel. Estes são os ministros que o assistiam: Azarias, filho do sacerdote Sadoc; Eliorref e Aías, filho de Cisa, escribas; Josafá, filho de Ailude, cronista; Banaías, filho de Joiada, general do exército; Sadoc e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos intendentes; Zabude, filho de Natã, conselheiro privado do rei; Aizar, prefeito do palácio; e Adoniram, filho de Abidá, dirigente dos trabalhos. Salomão tinha 12 intendentes estabelecidos sobre todo Israel, que proviam as necessidades do rei e de sua casa, cada um durante um mês do ano. Estes são seus nomes: o filho de Ur, na montanha de Efraim; o filho de Decar, em Max; em Salebim, em Bet-Sames e em Aialon de Bet-Hanã; o filho de Rezede, em Arubote, do qual dependia Soco e toda a terra de Refer; o filho de Abinadab, que tinha os altos de Dor e era casado com Tabaate, filha de Salomão; Baana, filho de Ailude, que tinha Tanac e Meguido, e todo Bet-San, perto de Sartana, debaixo de Jezael, desde Bet-San até Abel-Meula, e até além de Jecmaã, o filho de Gaber, em Ramote de Galaade, que tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, situadas em Galaade, toda a região de Argob, em Bazã, 60 cidades grandes e muradas, que tinham fechaduras de bronze; Ainadab, filho de Ado, em Maanaim, Aquimaás, em Neftali, casado também com uma filha de Salomão, chamada Bazemate; Baana, filho de Ruzi, em Azer e em Balote; Josafá, filho de Farué, em Issacar; Semei, filho de Ela, em Benjamim; Gaber, filho de Uri, na terra de Galaade, pátria de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só intendente para toda essa região. A população de Judá e de Israel era tão numerosa como a areia na praia do mar. Comiam, bebiam e alegravam-se. 2º Crônicas, capítulo 6. Então disse Salomão: O Senhor deseja habitar na escuridão. Construí, portanto, uma casa que será a vossa morada eterna. Voltou-se, em seguida, para a assembleia que estava de pé e a abençoou. Bendito seja, disse ele, o Senhor, Deus de Israel, que pela sua própria boca falou a Davi, meu pai, e que pela sua mãe realizou suas promessas. Ele tinha dito: Desde o dia em que fiz sair meu povo do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela construir um templo onde meu nome fosse invocado, e não escolhi um homem para que fosse chefe de meu povo de Israel. Mas escolhi Jerusalém como lugar de residência para meu nome, e Davi como rei de meu povo de Israel. Ora, meu pai Davi desejava edificar um templo para a glória do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Tiveste uma feliz inspiração de edificar um templo para a glória de meu nome. Somente não és tu que me hás de construir, será teu filho, o filho procedente de tuas entranhas, que o fará. O Senhor realizou sua predição. Sucedi a meu pai, Davi, e ocupei o trono de Israel, como disse o Senhor, e construí o templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Pus a arca onde se encontra colocada a aliança feita entre o Senhor e os israelitas. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Com efeito, ele mandara construir uma tribuna de bronze, erguida no meio do átrio, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Nela subiu e, de joelhos, voltado para a multidão dos israelitas, com os braços levantados para o céu, disse: Senhor, Deus de Israel, não há nem no céu nem na terra um Deus que seja comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com seus servos e cheio de misericórdia para com os que vos servem de todo o coração. Cumpristes a promessa que fizeste a meu pai Davi, vosso servo. Neste dia, vossa mão realizou o que vossa boca havia anunciado. Dignai-vos, portanto, agora, Senhor, Deus de Israel, cumprir também a promessa que fizeste a meu pai Davi, vosso servo, de que jamais lhe faltaria diante de vós um descendente que ocupasse o trono de Israel. Contanto que seus filhos atendam ao seu procedimento e observem vossa lei, como ele mesmo a observou. Assim, pois, Senhor, Deus de Israel, dignai-vos ratificar a promessa
que fizeste a vosso servo Davi. Mas é verdade que Deus habita com os homens sobre a terra? Se os céus e os céus dos céus não vos podem conter, muito menos ainda esta casa que eu construí. Contudo, Senhor, meu Deus, atendei à prece suplicante de vosso servo. Acolhei o clamor e os votos que ele vos dirige. Que de dia e de noite vossos olhos estejam abertos para esta casa, para este lugar, em que prometestes fazer a residência de vosso nome. Escutai o pedido que vosso servo vos apresenta. Escutai a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando vierem orar neste lugar. Escutai os de vossa morada celeste, escutai e perdoai. Se um homem pecar contra seu próximo, e lhe for exigido juramento, se ele vier jurar diante de vosso altar, neste templo, escutai-o do alto do céu, agi e julgai vossos servos de modo a condenar o culpado, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e de modo a justificar o inocente, tratando-o de acordo com sua inocência. Quando o vosso povo de Israel, por ter pecado contra vós, for subjugado pelo inimigo, se ele retornar a vós, render glória ao vosso nome, entrar neste templo para dirigir-vos preces e súplicas, escutai-o do alto do céu e perdoai o pecado de vosso povo de Israel, reconduzindo-o à terra que lhe destes, e ele e a seus pais. Se o céu vier a se fechar e não chover mais, por terem eles pecado contra vós, e vierem a orar neste lugar, rendendo glória ao vosso nome e arrependendo-se de seu pecado por causa de vosso castigo, escutai-os do alto do céu, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel, mostrai-lhes o reto caminho que devem seguir e concedei chuva à terra que destes como herança a vosso povo. Quando a terra for assolada pela fome, peste, ferrugem, mangra, gafanhoto, pulgão, quando os inimigos cercarem as cidades da terra de Israel, ou se houver uma calamidade, ou uma epidemia qualquer, e um homem, ou todo o povo de Israel, vos dirigir uma prece suplicante, e cada qual, reconhecendo sua chaga dolorosa, estender as mãos para este templo, escutai-o do alto do céu, de vossa morada, e perdoai, concedendo a cada um o que merece. Vós que conheceis seu coração, pois só vós conheceis o coração do homem. É assim que eles vos temerão, e andarão em vossos caminhos, durante toda a sua vida na terra que destes a seus pais. Quando o estrangeiro, sem pertencer a Israel, teu povo, vier de uma terra longínqua, atraído pela fama de vosso nome e do poder de vosso braço, para rezar neste templo, escutai-o do alto do céu, lá onde habitais, e concedei a esse estrangeiro tudo o que vos pedir. Todos os povos da terra conhecerão assim vosso nome, e vos temerão como o vosso povo de Israel, ciente de que vosso nome é invocado sob este templo que vos construí. Quando o vosso povo fizer guerra contra seus inimigos em qualquer direção, a qual vós o enviardes, e ele vos invocar, voltando-se para esta cidade, de vossa escolha, e para este templo que construí a glória de vosso nome, escutai do alto do céu suas preces suplicantes, e fazei-lhe justiça. Quando tiverem pecado contra vós, pois não há homem algum sem pecado, quando em vossa ira os entregardes ao inimigo, e o vencedor os deportar para uma terra estrangeira, longínqua ou próxima, e lá na terra de seu exílio entrarem em si e retornarem a vós, dizendo-vos, em tom de súplica, pecamos, cometemos a iniquidade, fizemos o mal. Se eles retornarem a vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do exílio, ou onde estiverem deportados, e vos dirigirem sua oração, voltando-se para a pátria que destes a seus pais, para a cidade de vossa predileção, e para este templo que construí a glória de vosso nome, escutai do alto do céu, lá onde habitais, suas preces súplices, fazei-lhes justiça e perdoai a vosso povo os pecados cometidos contra vós. Por conseguinte, doravante, ó meu Deus, que vossos olhos estejam abertos e vossos ouvidos atentos a toda prece feita neste lugar. Senhor Deus, vinde, pois, habitar nesta moradia, vós e a arca onde reside vosso poder. Senhor Deus, que vossos sacerdotes estejam revestidos de força salutar e que vossos devotos desfrutem de sua felicidade. Senhor Deus, não repelais a prece daquele que vos é consagrado, em memória dos favores que concedestes a vosso servo Davi. Salmo 64, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Cântico. A vós, ó Deus, convém o louvor em Sião. É a vós que todos vêm cumprir os seus votos, vós que atendeis às preces. Todo homem acorre a vós, por causa de seus pecados. Oprime-nos o peso de nossas faltas, vós as perdoais. Feliz aquele que vós escolheis, e chamais para habitar em vossos átrios. Possamos nós ser saciados dos bens de vossa casa, da santidade de vosso templo. Vós nos atendeis com os estupendos prodígios de vossa justiça, ó Deus nosso Salvador. Vós sois a esperança dos confins da terra e dos mais longínquos mares. Vós que, com a vossa força, sustentais montanhas, cingido de vosso poder,
vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas e o tumultuar das nações pagãs. À vista de vossos prodígios temem-vos os habitantes dos confins da terra. Saciais de alegria os extremos do oriente e do ocidente. Visitastes a terra e a regastes, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte, e fizestes germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra, irrigastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua semeira. Coroaste o ano com os vossos benefícios, onde passastes, ficou a fartura. Umedecidas as pastagens do deserto, revestem-se de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos, e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. Muito bem. Salomão é um homem muito inteligente, obviamente. Claramente um dos homens mais sábios de todos os tempos, porque é isso que as escrituras dizem. E é isso que parece ser o caso de 1 Reis, capítulo 4. É impressionante e digno de notar todas as pessoas que Salomão traz ao seu redor. Salomão é o rei e ele está delegando sua autoridade e liderança para as pessoas ao seu redor. Essa é uma das coisas que grandes líderes fazem. Os grandes homens e grandes mulheres ao nosso redor, que lideram bem, equipam outras pessoas para liderar bem. Isto é o que Jesus também faz. Jesus sai e prega. Jesus sai mesmo e cura. Jesus sai e faz sinais e maravilhas incríveis. Mas então o que é que ele faz? Ele reúne as pessoas ao seu redor, os 12 apóstolos e outros discípulos. Jesus os delega para ir em seu nome e fazer o que ele estava fazendo. Salomão reúne esses 12 homens e eles se tornam os líderes de 12 regiões na terra de Israel. Alguém poderia pensar que Salomão teria provisões vindas de 12 lugares diferentes, uma para cada mês do ano. Dessa forma, você não taxa um lugar mais do que outro, e isso é inteligente. Alguém poderia pensar que você iria pela localidade de cada tribo, mas Salomão não faz isso. Salomão distingue as fontes dessas provisões para o reino de Israel, não de acordo com as terras tribais, mas de acordo com a geografia. Ele faz isso de uma forma que transcende o tribalismo que ainda poderia existir entre o reino de Israel. Embora todos reconheçam que são o povo de Deus, eles também reconheceriam a qual tribo pertenciam, ou seja, tribo de Benjamim, tribo de Manassés e por aí vai. Esses bens que alimentam o rei e todo o povo não vêm apenas de cada tribo individualmente. Eles vêm de regiões de dentro dessas tribos. Mas vale a pena notar algo mais profundo. Às vezes, nos vemos como parte de uma igreja maior, parte de uma igreja global, uma igreja católica, universal. Mas às vezes também podemos ser muito paroquiais, ficamos territoriais. Eu vou para tal paróquia e nunca mais irei para outra. Às vezes as paróquias precisam ser fechadas por causa de mudanças demográficas ou mudanças nas realidades econômicas. Algumas pessoas se apegam a essas igrejas e se recusam a ir a qualquer outro lugar. Sim, pertencemos à nossa igreja local, à nossa paróquia, mas também pertencemos à Igreja Católica Universal, seja a Igreja Católica de Santa Maria em Roma, seja a paróquia de São Sebastião em Garanhuns. Vai ser a mesma adoração a Deus. Salomão está fazendo algo assim. Ele está unindo as pessoas sutilmente. Ele não está declarando para eles que eles têm que se ver como parte deste reino de Israel. Ele está permitindo que eles façam isso porque cada região, não definida pela tribo, mas geograficamente, está contribuindo para as necessidades do reino inteiro. Você já reparou quantas provisões foram dedicadas cada dia à casa do rei Salomão? Salomão está alimentando muitas pessoas em Jerusalém. Há muitas pessoas na casa de Salomão que estão sendo muito bem cuidadas. Agora vamos olhar para 2 Crônicas capítulo 6. Esta é uma oração incrível do rei Salomão. Também é uma grande mudança. No passado, a adoração acontecia em vários lugares diferentes. Eles oferecem sacrifícios onde quer que houvesse um grande momento. Onde quer que Deus se revelasse, eles construíam um altar e ofereciam sacrifício. Mas agora, Salomão diz que até este momento não havia nenhum lugar onde Deus fosse adorado. Agora isso tudo mudou. Já que o templo agora está construído em Jerusalém, este é o lugar de adoração. Salomão estabelece Jerusalém como a cidade de adoração e o templo como local de adoração. Então, de agora em diante, toda a adoração acontecerá no templo de Jerusalém. Isso é um grande negócio. Sim, no passado, eles viajavam para Jerusalém para a adoração, mas não havia templo. Agora, só vai ser no templo do Senhor, no altar do Senhor, no templo em Jerusalém. Então, como Salomão enfatiza isso? Se você é um pecador e precisa ouvir seus pecados perdoados, vá ao templo. Se você é um grupo de pessoas que se afastou de Deus, então todos vão ao templo. Antes de ir para a batalha, vá ao templo. Se você for levado, seja perto ou longe, apenas vire as mãos e o rosto para o templo em Jerusalém e ore a Deus, e Deus o ouvirá. O cronista está lembrando ao povo que Salomão havia declarado que Jerusalém é o centro, e o templo é o centro de adoração para eles. Quando chegarmos mais adiante ao livro dos Reis,
e o reino se dividir, veremos que o povo terá que permanecer unido, mesmo estando disperso e no exílio. E o que vai uni-los? Não apenas Jerusalém ou a terra, vai ser a adoração no templo. Isso é o que vai dar a eles sua identidade por séculos. Esse dia 146 é um grande marco para nós. Damos graças a Deus por continuarmos aqui. Muitos de nós não apenas escutamos, mas lemos juntos, ouvimos as palavras juntos. Nós conseguimos enxergar tudo isso juntos e até escrevemos as notas importantes. Nós estamos capturando a maneira como Deus está falando pessoalmente conosco todos os dias. Somos parte de uma comunidade, de certa forma, e precisamos um do outro aqui. Então, que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.